Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início nessa maquiagem na minha cliente, tá? Tô iniciando pelo olho primeiro, fazendo um esfumado com um tom mais alaranjado da paleta da Jaclyn Hill. E eu tô começando hoje pelo olho, galera, porque a minha cliente tem a pálpebra caidinha. Então, às vezes na hora de passar o delineado ou de fazer a sombra próxima à raiz dos cílios, acaba manchando a parte de baixo do olho dela. Então, eu sempre puxo a pele, como eu tô mostrando com o dedo. E aí eu tô fazendo esse esfumado na região do côncavo e um pouco na pálpebra fixa, tá? E venho esfumando esse tom. Aí eu venho com um tomzinho um pouquinho mais escuro de marrom e venho aplicando no cantinho externo do olho, tá? Primeiro só no cantinho externo, vou pegando um tom mais avermelhado junto, pra dar essa combinação, tá? Fazer uma sombra mais quente. Como vocês podem ver, eu fiz como um delineado com um marrom mais escuro rente à raiz dos cílios dela nos dois olhos. Vim com um marrom um pouco mais escuro e fiz como se fosse um Vzinho na região do côncavo, no canto externo e próximo a esse delineado. Venho com um tomzinho mais escuro, tá, gente? Aplicando na região do côncavo pra dar uma escurecida e dar mais uma dramatizada nessa maquiagem, tá? E venho aplicando nos dois olhos, na região do côncavo e no cantinho externo, pra dar mais uma profundidade. Bom, gente, agora eu vou vir com a paletinha da Nina Secrets, tá? Eu vou vir com um tom mais dourado, um tom mais escuro dourado que tem na paleta, tá? E venho aplicando aí nesse cantinho interno do olho, antes do canto lacrimal, tá? No canto lacrimal eu venho aplicando o tom mais claro. Então eu venho aplicando dos dois lados com o dedo mesmo, tá? Porque é uma sombra cintilante, a pigmentação com o dedo fica melhor. Gente, como essa minha cliente, ela usa cílios fio a fio, né? Então, ela não aplica os cílios postiço. Então, eu tenho que vir dando uma limpadinha nele com um pincelzinho de sobrancelha ou de cílios. Tenho que vir dando uma limpadinha nele durante a maquiagem, tá? Pra ele não ficar com resquício de base, de sombra ou de corretivo. Aí eu fiz uma misturinha de base, gente, venho aplicando no rosto dela, tá? E venho também descendo pro pescoço e um pouquinho no colo. Ela tem algumas manchinhas no colo. Como ela vai usar um vestido aberto, aí eu vou tampar esse colo também, tá? Eu venho com a esponjinha da Nina Secrets, esfumando essa base, tá? Dando acabamento e tirando qualquer excesso. Na região do pescoço eu venho dando uma puxadinha, tá? Pra não ficar marcado, vincado depois, porque no pescoço eu não vou passar pó, tá? E venho também esfumando o pescoço da cliente.
Utilizo o corretivo Claro 20 na olheira dela, tá bom? Em as regiões de iluminação. Gente, veio com corretivo escuro 20, tá? Da Natura, líquido. Eu venho aplicando ele esfumando já, direto na pele da cliente, com um kabuki da linha Universe, é o kabuki menorzinho dessa linha. E vem esfumando já esse produto nas regiões onde eu quero aprofundar o rosto dela, onde eu sinto que ela tem necessidade de escurecer, tá bom? Pego o iluminador na cor Golden Horizon da Mary Kay líquido e venho aplicando nas regiões que eu quero iluminar no rosto dela, que eu quero que salte mais pra fora ainda do que só com corretivo. Então eu venho no alto da maçã, na pontinha do nariz, no topo do nariz da cliente e no queixo. Por quê? Porque ela tem a testa ligeiramente num tamanho normal, mas não é grande a testa dela, e o queixo dela é bem pequenininho. Então, os locais que eu quero aumentar, eu utilizo esse iluminador, tá bom? Utilizo o contorno em pó Hoola da Benefit, tá bom? Pra selar todo esse contorno que foi feito cremoso no rosto dela. E agora eu vou vir com o pó número 2 da Playboy, selando abaixo da linha dos olhos dela, né, na olheira. E venho selando o restante do rosto com um pouco menos de pó que sobra na minha esponjinha, tá? Mas em excesso eu só deixo embaixo dos olhos pra ele fazer um baking ali, cozinhar esse pó ali, tá? E não ter problema da base acabar acumulando nas ruguinhas depois que a pele já estiver pronta durante o dia. Eu venho com o iluminador líquido dourado da Eudora, aplicando na região do colo da minha cliente, tá? Pra ressaltar os ossinhos, os locais onde tem uma profundidade maior, dá uma saltadinha pra fora, pra ficar mais bonito. E dar mais contraste nessa região, porque ela vai sair de decote, né? Ela vai utilizar um vestido decotado no trabalho que ela vai fazer hoje. Apliquei a bruminha da Eudora e com a pele quase seca, eu venho aplicando o iluminador em pó, tá bom? Tô utilizando um iluminador
da Ruby Rose, que ele tem uma pigmentação bem alta e ele é bem puxadinho para um dourado. Eu tô fazendo essa maquiagem toda mais quente na minha cliente. A minha cliente tem uma pele quente, tá bom, gente? E os olhos claros, então combina muito com ela esse tipo de preparação de pele mais quente e os olhos com a sombra mais quente. Venho, gente, esfumando a região inferior dos olhos com o mesmo tom que eu usei acima, tá? Com a sombra que eu utilizei na transição. Depois eu venho aplicando uma sombra mais escura, mais rente à raiz dos cílios, o marrom mais escuro. E depois eu volto com outro pincel e esfumo tudo, tá? Gente, a minha cliente gosta que aumente o lábio, então eu venho aplicando lápis na região externa, né, por fora do lábio dela, tanto na parte superior quanto na inferior, pra aumentar esse lábio. Aí eu tô usando um lápis, que ele é um lápis labial da Kiss New York, ele é um tom de vinho, e eu venho aplicando ele em volta do lábio dela, aumentando esse lábio. Eu venho esfumando esse contorno que eu fiz com lápis, com um pincel, tá? Pra poder fazer uma transição melhor dele pro tom mais claro. Então, eu venho esfumando e depois eu venho aplicando um tomzinho de nude rosado no centro do lábio, tá? Na região onde não tá com lápis e pego um pouquinho em cima da onde tá com lápis de boca. Aplico um gloss na minha cliente, tá? Que ela gosta bastante de gloss. Como a minha cliente usa extensão de cílios, gente, não vai cílios postiço nessa maquiagem e não pode passar rímel nela. Gente, esse foi o resultado da maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha esse vídeo com as amigas, eu vou deixar o nosso arroba pra vocês seguirem a gente no Instagram. Beijinho e tchau, tchau. Honest.